O Antigo Testamento representa hoje a parte histórica dos eventos que antecederam a chegada de Cristo. Mas é bom ressaltarmos que ele foi escrito por israelitas para o seu povo, mas que acabou sendo incorporado pelo cristianismo na composição da Bíblia. E nesse vídeo iremos falar um pouco sobre isso. Então sejam bem-vindos, inscrevam-se no canal e nos ajudem a chegar na meta de 1000 inscritos. Começamos esse canal há poucas semanas e aqui iremos falar de diversos assuntos relacionados à Bíblia, à história e outros assuntos. Fique aqui até o final e curtem o vídeo. O Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros divididos em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Aqui nos 5 primeiros livros temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde temos a história da criação, tanto da terra e do ser humano. Temos também alguns acontecimentos como a origem do pecado, a queda da Torre de Babel e o dilúvio de Noé, além do surgimento dos hebreus, o chamado de Abraão, de Isaac e de Jacó, a história de seus filhos e em especial a de José. O povo hebreu, como escravos no Egito, até temos o chamado de Moisés, que liderou o povo na saída do Egito. Moisés foi o legislador da nação e foi ele que recebeu as leis de Deus, que nortearam a multidão em toda a caminhada até Canaã. A segunda divisão do Antigo Testamento trata-se dos livros históricos, e são eles Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Aqui nós temos a narração de boa parte da história de Israel, começando com a conquista de Canaã, liderados por Josué na Batalha de Jericó. O povo se estabelece como nação e começa a liderança dos juízes. Esse período é caracterizado por diversas instabilidades políticas, financeiras e espirituais, onde Israel passa por ciclos de paz, quedas e ruínas. Alguns juízes destacaram-se positivamente, outros nem tanto. No final do período dos juízes, aparece a figura de Samuel, que além de profeta, foi o sacerdote e o último juiz de Israel. Ele marca a transição deste período para o início da monarquia. Foi o profeta que ungiu os 2 primeiros reis, Saul e Davi. O livro de Ruth conta a história de uma moabita que se torna judia, casa-se com Boaz e a sua família é contada entre os descendentes de Davi. Os livros de Crônicas e Reis contam como foi o reinado dos reis posteriores a Davi e como a nação passou por várias crises e guerras contra inimigos, como Deus deu vitórias a eles em vários confrontos, mas também retrata a divisão do país e como os israelitas foram subjugados pelos assírios e posteriormente os judeus exilados para a Babilônia. Os livros de Esdras e Neemias contam como foi a reconstrução da nação após o exílio da Babilônia. Esdras foi sacerdote e escriba, responsável pelo ressurgimento da religião judaica e da organização dos textos existentes. Neemias foi governador de Jerusalém e responsável por reconstruir seus muros e levantar novamente a cidade. O livro de Esté narra uma bela história de heroísmo da judia que se tornou rainha na Pérsia e livrou o seu povo de um grande extermínio. Os 5 livros seguintes formam o grupo dos livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro de Jó é uma mensagem sobre o sofrimento do justo e a bondade eterna de Deus para com ele, mostrando como tudo isso ocorreu na vida de Jó. O livro de Salmos é uma coletânea de diversos cânticos, de formas poéticas que mostram orações, súplicas, louvores e exaltações a Deus.
Provérbios e Eclesiastes registra citações de sabedoria, instruções, explicações da vida em diversos sentidos e a sabedoria que o homem encontra em Deus. O livro de Cantares nos mostra a bênção do amor romântico que pode ser desfrutado no matrimônio e como a atração física e emocional pode ter a bênção do Criador. Esses 3 livros são de total autoria do rei Salomão, menos Provérbios, que tem também outros autores. A última divisão do Antigo Testamento são os livros proféticos. Como o nome já diz, são os escritos dos profetas de Israel. Aqui existe uma subdivisão, que são profetas maiores e profetas menores. Essa separação é apenas por conta do tamanho da obra literária de cada um deles. Mas aqui eu vou tratar apenas como profetas. Os livros são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os livros retratam como Deus usou os profetas em relação a Israel, advertindo ao povo e aos reis para que não abandonassem a fé nem os mandamentos do Senhor, pois Deus os entregaria nas mãos dos inimigos, dentre eles os assírios e a Babilônia. Os profetas também profetizaram com palavras de conforto, pois diziam que o Senhor os traria de volta a Israel. Há também, nos relatos, profecias históricas sobre a vinda do Messias e sobre o futuro de Israel, além de profecias escatológicas. É claro que neste vídeo não vou conseguir falar todo o Antigo Testamento. São muitas histórias, vários detalhes, 929 capítulos, 23.146 versículos, mas o objetivo foi apenas mostrar esse pequeno resumo da composição do Antigo Testamento e expor essas 4 divisões. Muitas histórias deixei de lado, mas de acordo com o feedback de vocês, irei mensurar isso de melhor forma, trazendo histórias separadas de cada livro ou de algum personagem específico. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de curtir, comentem o que achou e o principal, se inscrevam para produzirmos mais vídeos e crescermos o canal. Um abraço a todos, fique com Deus e até mais.